O evangelho de hoje é uma das cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força do Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a caminhada mediúnica. Uma caminhada com muitas alegrias, mas às vezes com algumas dificuldades, como qualquer outra caminhada espiritual. Os médiuns não são privilegiados das dificuldades, é só uma condição de cada um. Na verdade, quando se estuda a codificação, você percebe que todos somos médiuns, porém, ele trata ali naquela compilação de ensinamentos daqueles que têm a necessidade de desenvolver a sua mediunidade. Então, é desses médiuns que nós vamos falar hoje, dos médiuns ativos, ostensivos. Aí cada um vai dar o nome que achar mais apropriado. Então, por que precisamos desenvolver a mediunidade? Acho que todo mundo se fez essa pergunta quando recebeu o convite, quando passou nas mesas assistências. Por que eu? Porque tantas pessoas passam de paciente por tanto tempo e a mim foi feito esse convite. Então, tem uma notícia boa e uma ruim. Você teve um merecimento a boa é que você teve o merecimento de reencarnar para tentar fazer um resgate dos seus débitos kármicos de vidas anteriores. E, com isso, evoluir o espírito, ajudar os seus familiares, seus amigos espirituais, sua família espiritual. A ruim é que, via de regra, e não é para todos, há exceções, aqueles que têm a necessidade de desenvolver a mediunidade, eles foram um pouquinho mais maus do que os outros nas outras vidas. Então, a mediunidade vem como uma condição de um resgate mais acelerado, mais aprofundado, de um resgate numa maior proporção. E, igual eu falei, não são todos que foram mais perversos, não sei se seria essa palavra, que não cuidaram tanto da sua encarnação na encarnação anterior, nas outras encarnações. Mas, normalmente, é isso. É uma pessoa que ela possui um débito kármico muito grande e a simples reencarnação na família, no ciclo do trabalho, no ciclo de amizades, somente não conseguiria atingir uma proporção de resgate que ela tem necessidade. Aí vem o trabalho espiritual. Vem a caridade espiritual como imposição de melhoramento e de resgate. Então, precisamos desenvolver, porque, primeiramente, nós fizemos um compromisso espiritual da nossa programação reencarnatória. Lá, quando a gente estava numa situação que a gente precisava muito melhorar, que a gente precisava muito resgatar, que tinha alguém que a gente amava muito aqui encarnado, e a gente falou, não, deixa eu voltar que eu vou ajudar essa pessoa, na condição que a gente está na condição de pedinte, né? E a gente vai humilde para a espiritualidade, não, pode me mandar, eu dou conta. Médio, não, pode me mandar como médio também, porque eu vou trabalhar mediunicamente. Então, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. E aí, em determinado momento das nossas vidas, e isso, cada um tem um momento, uns quando criança, nós conversamos hoje mais cedo, me questionaram por que meu filho já está fazendo cintura, tão novo. A condição espiritual dele é que ele tem que trabalhar desde novo, mediunicamente. Outros chegam mais velhos. Então, aí, em determinado momento da sua encarnação, você tem o chamado. E ele pode vir pela dor, você começa a passar por uma dificuldade na sua casa, na sua vida, as coisas começam a desandar. Ou
o seu mentor consegue ter acesso e coloca em você uma curiosidade pela vida espiritual. Aí você começa a pesquisar, você começa a se questionar, a doutrina que você segue, ela já não te basta, ela já não esclarece as suas dúvidas, e aí você vai buscar o espiritismo. Nessa oportunidade, a espiritualidade reafirma o convite para o trabalho mediúnico. Então, basicamente, essa parte do médium, da necessidade do desenvolvimento, ela começa assim. E aí, muitos que estão chegando agora vão me perguntar assim, ser médium é ruim? Quem está aqui? Ó, vocês não vão aparecer no vídeo, pode responder. Quem acha que ser médium é ruim, levanta a mão. Nossa, que orgulho, né? Todo mundo gosta de ser médium. Eu sou apaixonada pela mediunidade. Quem tem convívio comigo sabe que é difícil, a cobrança é maior, porque a gente conhece mais. Não é porque você está sendo escolhido para ser cobrado mais, não. É porque a consciência que a gente adquire, a nossa própria consciência nos cobra. Então, as circunstâncias não precisam chegar a seus extremos para você saber que está errado. Você já percebe ali logo de início. Mas ter um amparo espiritual quando você perde alguém. Ter um amparo espiritual quando parece que todos os seus amigos viraram as costas para você e você está numa dificuldade. E você sabe que você tem espiritualidade, que você tem seu mentor. Poxa, para mim é muito gratificante. Quando eu estou, principalmente quando nós ficamos sozinhos, e isso acontece muito no momento de você ir dormir, que você para pensar, nem sempre a gente pensa como foi o dia, mas vem alguns pensamentos, parece que a gente passa por aquele momento de sentir mais forte as emoções, aí você percebe que, apesar de todas as dificuldades que você está passando, você tem o seu mentor ali do seu lado, te intuindo, ou pelo menos tentando te intuir. Você tem um auxílio da espiritualidade naquela coisa que você não sabia como resolver, e a coisa resolve-se por si só. Você nem sabe como que aconteceu, onde que se dividiu o momento do tormento e o momento da resolução, porque a espiritualidade ela agiu de forma tão perfeita, e a gente possibilita isso quando a gente se abre para receber essa energia, essa intervenção, que você nem percebe qual realmente foi esse momento que a coisa resolveu. É como um dia que você está muito triste, aí passou um ano, você nem lembra daquele dia que você estava triste. Mas, com certeza, você lembra dos momentos em que foram muito bons e que você sentiu que ali teve um toque da espiritualidade. Então, são momentos que vão te marcando ao longo da caminhada. Bom, falamos das vantagens de ser médium, mas a gente vai passar por pessoas que reprimem a mediunidade. E aí o que acontece quando você vai reprimindo uma situação? Bom, você tem primeiro a sua própria condição da consciência. Então, você fica inquieto com você mesmo, porque você sabe que você tem uma situação mal resolvida, que você precisa tomar uma atitude, mas que você ou não tem coragem, ou você não quer, ou ainda você não conseguiu enxergar ela efetivamente. Então, você está reprimindo essa condição mediúnica sua. Em alguns casos, ela pode levar a um estágio de loucura, porque você começa a sofrer uma obsessão que não é trabalhada, que você não faz a sua proteção para não sofrer essa obsessão, e você acaba se entregando àquele quadro por medo, por insegurança, e aí isso vai sofrendo um agravamento, e aí pode vir esse estágio de loucura, esquizofrenia, bipolaridade, alteração de humor. Qual médium aqui que não tem alteração de humor? Não, todo mundo tem, que bom, não sou só eu. Então, a gente sofre isso porque é a influência dos espíritos. Lê Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós frequentemente sofremos influência dos espíritos, como que é isso? Ele fala, mais do que imaginam. Os espíritos respondem, muito mais do que vocês imaginam. Onde você acha que, não, foi só você, tem a influência do meio espiritual. É óbvio que quem toma a atitude, a última decisão, somos nós. Eu posso estar sofrendo uma influência do espírito
inferior, que faz isso, despreza tal pessoa e tal, e não tomar essa atitude. Assim como eu posso estar sofrendo a influência de um espírito superior para que eu faça o bem e me negar a fazer esse bem. Então, a influência nós sofremos, a atitude em si é nossa. A palavra final é do encarnado. Então, reprimir essa condição mediúnica, não quero desenvolver, livre-arbítrio. Deus não vai interferir nisso. Os mentores não vão interferir nisso. Mas, como se fala, né? Toda atitude tem uma consequência. Então, quando você tem um compromisso, eu não vou longe, não, no seu trabalho. Nós temos as nossas atribuições, cada um dentro da sua área. Você tem as suas obrigações. Quando você deixa de cumprir uma obrigação no seu trabalho, ela tem uma consequência. Ou alguém faz, e isso acontece no mundo espiritual. Foi o que foi falado para Chico. Se ele não fizesse, alguém viria e faria. E aí, você perde a sua oportunidade, porque você deixou de fazer a sua obrigação. Outro veio e fez, porque não pode haver um prejuízo espiritual para aqueles que dependem dessa situação. E aí você vai contabilizando obrigações não assumidas, oportunidades perdidas. E nessa contabilizar oportunidades perdidas, muito se falou em transição planetária, muito se falou em espíritos que foram migrados para outros planetas. Mas isso aí é tema para outras palestras, não vamos perder o foco. Muitos dessas pessoas que reprimem essa mediunidade são aqueles espíritos que nós falamos, espíritos rebeldes. Quem já ouviu isso aqui? Você é um espírito rebelde? Você foi um espírito rebelde? Eu já ouvi. Eu vou falar que a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei um absurdo. A minha rebeldia se manifestou naquele momento. Como assim é um espírito rebelde? Eu não matei ninguém, eu não estou seguindo aqui certinho. Como assim espírito rebelde? Então, essas próprias atitudes, essa recepção dessa fala de você ser um espírito rebelde já mostra a sua natureza. Mas um espírito rebelde não no sentido das maiores perversidades. Em rebeldia com o próprio destino. Eu já falei em outras palestras aqui, nós somos condenados ao amor, a amar. E todas as vias que nós pegamos contrárias a esse sentimento de amor, de caridade, nos causa sofrimento. Então, quando nós estamos andando contrário a essa via do amor, o que nós estamos sendo? Rebeldes. E os maiores prejudicados somos nós mesmos. Tem consequências secundárias? Tem, mas quem mais perde somos nós. E aí, quando fala em mediunidade, no livro Consolador, da mediunidade mal trabalhada, né? Daqueles médiuns que começam a trabalhar e se perdem na vaidade, ou acham que podem usar o seu trabalho em prol deles mesmos. Aí é perguntado e Emmanuel responde: a mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida, ou seja, eu sou médium de incorporação. Em determinado momento eu posso estar perdendo a conexão com o meu mentor, eu estou precisando trabalhar e não estou sentindo energia. Então, é respondido: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Ou seja, quando eu faço mau uso da mediunidade, além de estacionar, né? Emmanuel fala muito bem em estacionar, porque você vai enfraquecendo a sua conexão com seus mentores. E aí, assim, essa perda ela é temporária, porque se você
retoma a sua caminhada, os mentores voltam a fazer a conexão com você. Então, você vai perdendo essas faculdades. É como você está numa ascensão espiritual, você começa a atender nas mesas de assistência, e aí um determinado paciente ou um médium chega para você e agradece pelo atendimento. E aí você começa assim, vai descer daquilo. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou o melhor médium em corporação. Se eu não estiver lá, não acontece. E aí você vai criando em você padrões energéticos incondizentes com os padrões trabalhados. Humildade, tolerância e amor. Então, quando eu me perco na vaidade, quando eu me perco nessas vias que desvirtuam, né, desse trabalho de amor, de caridade, de perdão, então, que mentor de luz vai vir trabalhar para fortalecer esse ego seu? Eu acho que se, na condição de mentor de luz, serei um dia, estou profetizando, eu não viria. Não para satisfazer um ego de um médium, não. Para caridade, sim. Para satisfação de ego, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso desenvolvimento mediúnico para ele não tomar essa via e a gente se perder nessa caminhada. Coloquei um tópico aqui de trabalhar muito versus trabalhar bem. Se eu vim todos os dias na casa e eu estou trabalhando bem, não necessariamente. Trabalhar muito não significa trabalhar bem. O trabalho, ele é bem feito quando ele é feito em conexão com a espiritualidade superior. Quando, mesmo que sejam 10 minutos que você pôde vir na casa fazer uma junção, foram 10 minutos bem aproveitados. Por que vir no templo, ficar andando, conversando e e não trabalhar também? Eu fui no templo, mas e aí? Você esteve lá de verdade? O tempo que você esteve no trabalho, você esteve conectado com seus mentores? Ou você esteve preocupado com os boletos? É o obsessor do século, são os boletos. Então, você esteve preocupado com seus boletos, você esteve preocupado com um relacionamento que não está muito bem, com um filho que está dando trabalho. Então, você está efetivamente no trabalho? Então, trabalhar muito, estar na casa, não significa necessariamente trabalhar bem. O trabalho só é bem feito quando há uma verdadeira conexão com a espiritualidade. Então, a gente tem que se preocupar com essas questões. Vim de coração, estar aqui verdadeiramente. E igual eu falei de obsessores, tem obsessores que acompanham nós no decorrer da nossa encarnação inteira, analisando se nós estamos melhorando como seres, porque não depende de uma determinada atividade para que ele siga para uma caminhada de luz. Ele se coloca numa questão de observar, de fiscalizar o encarnado, para que ele não faça sua cobrança. Isso, infelizmente, acontece, porque também é do livre-arbítrio do obsessor. Não adianta você fazer o trabalho mais perfeito, mais harmonioso, se o obsessor não se abre para essa condição, para essa situação, ele vai ficar ali. Mas aí, o que acontece? Nós, enquanto médiuns, nosso trabalho mediúnico, e aí não é trabalho só aqui dentro, não, é lá fora, de manter a mente elevada, de tomar cuidado com determinadas leituras, com determinados filmes, o pessoal vai me matar aqui, séries, com determinadas situações que você vê lá fora. Para que você tem que ficar 24 horas vendo o jornal de notícia? Não vai ter coisa boa lá, não adianta. Só vai ter notícia ruim. Então, ao que você está se conectando? Então, isso faz parte de um desenvolvimento mediúnico, onde você está ligando seus padrões energéticos, onde você está levando eles. Então, se você faz essa proteção, esses obsessores, por mais que eles te acompanhem, eles não conseguem ter acesso e fazer determinadas cobranças, porque você está fazendo sua proteção. Não é só aqui na casa, na atividade aqui na casa. Vai além disso. E eu já estou falando demais, né? Só para finalizar, eu estava montando esse estudo e aí eu vi uma questão muito interessante, porque mais do que esse aprimoramento pessoal e a caridade,
o trabalho mediúnico ele é exercido como uma função social espírita. Vamos levar em consideração que o médium, e aí esses números são meramente assim, para ilustrar a situação, que o médium consiga elevar por ano 200 espíritos. Aí você coloca isso aí em 10 anos, 2.000 espíritos. Está trabalhando. Aí você pensa que no Brasil são quantas casas espíritas? Mais de 2.000? Não sei. Poderei pesquisar depois. Então, olha a proporção que isso vai tomando. Então, o médium ele exerce essa função social e espiritual. Porque a população espiritual ela é 3 vezes maior do que a encarnada. Então, quantos espíritos aí tem para ser elevado? Quantos espíritos ainda se encontram? Esse ainda tem a situação do espírito que é elevado, não se adapta e retorna. Né? Porque elevar o espírito uma vez não significa que ele vai ficar lá, não. Tem toda uma questão por trás disso. Então, que pensamos mais nesse sentimento. Deixemos de pensar primeiramente nós, vou me beneficiar, para pensar no coletivo. E, para finalizar, eu vou só ler um trechinho do livro de Céus, que aí fica como mensagem final, para quem ainda está na dúvida, se segue, porque no longo da caminhada espiritual a gente passa por isso, essas dúvidas se eu continuo, se eu não continuo, se eu começo, se eu não começo. Que fala o seguinte: ao trabalharmos para o alívio das dores dos nossos irmãos, estaremos trabalhando por nós mesmos, porque estaremos semeando a boa semente, que em algum dia nos permitirá a colheita dos bons frutos. Então, que fique essa mensagem e como reflexão. Quando a gente vem aqui dar uma palestra, principalmente no desenvolvimento, que a gente sabe que vai ter uma parte técnica depois, nós não queremos induzir ninguém a nada, é sempre para refletir. E aí cada um aproveita da melhor forma. Mas lembre-se que a espiritualidade te dá todas as condições de enxergar tudo à sua volta. Enxerga quem quer. Ou, às vezes, a pessoa enxerga e deixa para depois. Mas é uma condição de cada um. É uma reflexão de cada um. A nossa consciência nos cobra. Nós sabemos disso. E é o mais importante que nós consigamos nos ligar a essa consciência divina que está dentro de nós para que conduzamos a nossa vida, seja nesse centro espírita, seja em outro, seja numa igreja católica, numa igreja evangélica. A espiritualização ela é uma necessidade do ser.